Está no ar programa Globalizando. Apresentação, Mário Tito Almeida e alunos de Relações Internacionais da UNAMA. Para você que está ligado na Rádio UNAMA FM, estamos iniciando o programa Globalizando, programa do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia. Que prazer saber que você está com a gente. Sou o professor Mário Tito Almeida. A gente está começando o programa levando para você discussões de temas internacionais e suas interfaces aqui na Amazônia. A gente fica muito feliz. Estamos há quase 13 anos no ar aqui na Rádio UNAMA. Estou feliz também porque você está ligando com a gente. Pode nos acompanhar aqui na 105.5. Pode também acompanhar no @pglobalizando, a nossa live do Instagram. E olha, você é muito bem-vindo, inclusive porque o tema de hoje é muito legal. Vamos discutir um tema super interessante. E como eu sempre começo o programa ultimamente, eu venho logo lembrar alguns temas importantes do sistema internacional para você ficar ligado, tá? Tem a ameaça do Trump querendo entrar na Venezuela para começar a combater, entre aspas, o narcotráfico. Temos a situação da aproximação da China, da Índia, da Rússia, da Indonésia, Coreia do Norte, num evento muito grande mostrando a potência militar da China. Temos também as proximidades da COP30, muita coisa acontecendo. E por esse motivo, a gente vai começar um programa especial. Quero logo apresentar a nossa equipe de locutores, a começar com o internacionalista Eduardo Oliveira, ele que é o coordenador executivo do programa Globalizando. Bom dia, Eduardo. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia a você que está nos acompanhando aqui na Rádio UNAMA FM 105.5. Mandando logo um abraço para Mariana Guiller, do nosso Threads, @pglobalizando. Beleza, quem faz a parte da nossa equipe de locutores do programa de hoje é a acadêmica do 4º semestre, Maria Luísa Garcia. Bom dia, Malu. Bom dia, professor. Bom dia a todos aqui no estúdio. Hoje eu já quero começar enviando um abraço para o Augusto César, lá do Twitter. E completando o nosso time de locutores do programa de hoje, recebemos a acadêmica do 6º semestre, Nina Fernandes. Bom dia, Nina. Bom dia, professor Mário Tito. Bom dia, equipe. Bom dia a você que está ouvindo a gente de onde quer que seja. Vou aproveitar para mandar um abraço para nossa seguidora do nosso Instagram, Renata Pinheiro, que você pode acompanhar seguindo o @pglobalizando. Muito bem, nós estamos ao vivo então, como eu já falei aqui na live do Instagram. Você pode também mandar abraço pra gente aqui. O programa de hoje não podia ser diferente. Amanhã, 7 de setembro, é a data nacional, independência do Brasil de Portugal em 1822. Mas nós queremos discutir não só essa questão histórica em si, mas também como é que isso acontece hoje, quais são os entraves para a independência no Brasil, pensar um pouco o Brasil contemporâneo. E eu estou recebendo aqui nos estúdios, que prazer receber ao vivo aqui, dessa vez, o professor Antônio Carlos Lobato, louro da DOCA, e ele é historiador, ele é formado pela Universidade Federal do Pará, é radialista e atualmente é professor na rede privada de ensino. Muito prazer te receber aqui. Um prazer meu, uma maravilha estar aqui com vocês de novo, acho que é a terceira vez do Globalizando. Exatamente. E por mim a quarta, quinta, quantas vezes forem necessário. Quero dizer que é um prazer enorme estar com vocês e vamos falar sobre o Brasil, falar mal, falar bem, enfim, vamos debater e aproveitar já que está todo mundo dando um abraço, mandar abraço para meus alunos que estão ouvindo. Relações Internacionais é um curso que está na cabeça da meninada. Só queria dizer para vocês que muitos alunos hoje cada vez mais querem saber de relações internacionais. E tu sabes que de alguma forma falar do internacional é também falar do nacional. Há essa relação intrínseca, né? Então acho que isso, discutir o tema de hoje é falar também dos contextos internacionais, né? Perfeito, é como o Caetano dizia, Narcisa acha feio aquilo que não espelha, né? Exato. Então a gente olha para fora e olha para dentro, né? É curioso como é que o Brasil é visto lá fora e bem diferente de como a gente vê o país aqui dentro. Perfeito, então vamos estar conversando com o Antônio Carlos Lobato. Olha, interessante saber que você também vai acompanhar a gente pelas nossas playlists. Quero saber do Eduardo como é que vai ser a playlist do programa de hoje. Professor Mário Tito, e você que está nos acompanhando, a playlist do programa de hoje conta com música dos primeiros países que reconheceram a independência do Brasil. E a gente vai logo para a Argentina, que foi um dos primeiros estados soberanos a reconhecer a independência do nosso país, marcando a história das relações bilaterais. E para representar a Argentina, ouviremos agora Fito Páez com La Mariposa Technicolor. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, nós viajamos para a Argentina, Eduardo. Exatamente, acabamos de voltar desse país que escutamos de Fito Páez, Mariposa Technicolor. E com relações bilaterais entre os dois países, a redemocratização iniciada lá nos anos 80 se tornou base para o projeto de integração sul-americana e, posteriormente, a criação do Mercosul. Hacia la cruz.
Globalizando. Fique por dentro. E já que estamos falando de independência do Brasil, ontem e hoje, é importante lembrar que a independência do Brasil integrou um contexto mais amplo de lutas liberais e processos de emancipação. Lá em 1815, a Europa ainda buscava se reorganizar após as guerras napoleônicas, e esse cenário consolidou a hegemonia britânica. A emancipação brasileira se inseriu nesse novo equilíbrio internacional. A Inglaterra, que estava interessada em ampliar seus mercados, acompanhou de perto o processo e o seu apoio foi motivado por conveniências econômicas. Foi dessa forma que o reconhecimento britânico garantiu a manutenção de rotas comerciais abertas. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos conversando com o professor Antônio Carlos Lobato no programa de hoje sobre a questão da independência do Brasil ontem e hoje. Aproveitando para mandar um abraço para a galera que está nos acompanhando aqui. Olha só, a Adinaida Garcia está dizendo bom dia, pessoal do Globalizando. Está dizendo assim, adoro a playlist do Globalizando, sempre ligada no assunto, na cultura abordada do dia. Muito obrigado, esse é o nosso diferencial do nosso programa. Estamos conversando com o professor Antônio Carlos Lobato e uma pergunta interessante para a gente começar a conversar é do Lucas Freitas no Instagram. Obrigado, Lucas. E pergunta o seguinte: quais foram os principais motivos políticos e econômicos que levaram alguns estados a demorarem a reconhecer a independência do Brasil? Muito bem. Existe uma coisa na história do Brasil que se fala pouco, mas a gente sabe até hoje que não existe um Brasil, na verdade, existem vários Brasis, né? E durante muito tempo, a gente tem aí 322 anos de colônia, 70% desse período, o norte não era parte do Brasil. Nós éramos duas colônias, né? Por que Império Brasileiro? O Império é o domínio de dois povos. Então você tem o Estado do Brasil, com a capital no Rio, e o Estado do Maranhão, e depois vira Estado do Grão-Pará-Maranhão, no período pombalino, já na segunda metade do século XVIII. Então, nós não éramos Brasil. Então, para você ter uma ideia, a comunicação era difícil. A comunicação com Lisboa, Belém e Lisboa era 6 meses. Belém e Rio de Janeiro era 1 ano. Caramba. Então, nós éramos praticamente uma outra realidade, né? O Grão-Pará, o Grão-Pará, para quem não sabe, basicamente é a região norte toda hoje, né? Grão-Pará, Maranhão, Piauí, Bahia e Ceará não aderem de imediato, porque estão mais ligados a Portugal. Então, quando o rei, o Dom João, volta a Portugal, o Dom Pedro fica como vice-rei no Rio, o Grão-Pará basicamente ignora o Dom Pedro e passa a prestar conta para Lisboa, né, para a corte de Lisboa, já que Portugal estava vivia a Revolução do Porto. Então, os estados atuais, praticamente 60% do território brasileiro, adere no ano seguinte, praticamente, à independência, inclusive uma luta bem sangrenta, por conta de estar mais ligado a Portugal, de ter as elites dominantes aqui do norte, são basicamente todas portuguesas, e enquanto que o sudeste vivia o processo de independência. Então aquela ideia mitológica do grito do Ipiranga que uniu o Brasil, que independizou o Brasil, é um negócio meio... Só pra você ter uma ideia, o grito do Ipiranga ele não é o fim do processo, ele é o começo, né? Exato. A cabanagem ela é considerada uma extensão da independência do Brasil. Então uma das coisas que, inclusive, tentou-se durante muito tempo negar o caráter sangrento que foi a independência do Brasil. A independência do Brasil ocorre em 1822, mas nos 18 anos seguintes, que mais você vai ter guerra. Guerra, a Batalha do Genipapo, você vai ter o Brigue Palhaço aqui no Pará, você vai ter uma série de confrontos, né? Que procura, não se fala muito, porque criou-se muito tempo a imagem do Brasil como um país pacífico. Mito da democracia racial. Exato. Você tem... Se você pegar os livros de histórias ainda hoje, os livros de história, eles têm muita preocupação em não usar o termo guerra civil, acabar na chama guerra civil. E é interessante, Eduardo, que para nós de relações internacionais, entender esses aspectos de história é importante para entender essas dinâmicas internacionais. Exatamente, né? À toa que no curso a gente tem diversas disciplinas que fazem com que os alunos tenham essa abordagem histórica na sua formação. Para entender e traçar cenários, que é o papel do internacionalista, a gente precisa utilizar desses conhecimentos anteriores, né? Já que nós não estávamos lá, então ensinado isso em sala de aula. Papel importante do historiador. Como dizia Marx, tudo é história. Olha que coisa interessante, a gente está discutindo a questão da independência do Brasil, nesse olhar ontem e hoje, fazendo essa viagem no tempo, olhando para o presente, pensando o passado, e é um pouco o que a gente está fazendo aqui no Globalizando. Mandar um abraço para quem está nos acompanhando na nossa live, a Giovana Palheta está com a gente, o Krieger Lutemeyer também, Eduarda Isha, a Vera Sobral, a Letícia Pelufo também, a Adinaida Garcia está com a gente. Saímos da Argentina, viajamos para a Argentina e agora vamos para onde, Nina Fernandes? Professor, você não pode perder, porque nós vamos pousar agora nos Estados Unidos, qual estava sob a influência da doutrina Monroe. O país reconheceu a independência do Brasil em 1824, reafirmando seu discurso de América para americanos. E agora, para a gente poder representar o país, ouviremos Bon Jovi com It's My Life.
Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa. Olha, nós viajamos pro mundo da música de maneira excelente, não é isso, Nina? Exatamente, professor. Todo mundo aqui sentiu uma leve nostalgia ouvindo Bon Jovi com It's My Life. Uma das relações do país com o Brasil é que o país foi o Brasil foi o primeiro país latino-americano a ter um representante nos Estados Unidos. Além disso, entre as décadas dos anos 40 a 70, o Brasil ele veio assumindo uma postura de alinhamento com os Estados Unidos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Professor Antônio Carlos Lobato está com a gente aqui para falar da independência do Brasil. Amanhã é 7 de setembro, falar da independência ontem e hoje. Mas antes eu quero fazer uma pergunta que está fora do roteiro, que está chegando agora aqui para a gente. A Suelen está perguntando para a gente o seguinte: quais são os principais pontos da independência do Brasil, os mais importantes que a gente pode destacar? A independência do Brasil é um negócio bem curioso. Primeiro eu queria deixar meu protesto, que o feriado caiu no domingo. O primeiro protesto que eu queria deixar aqui. Mas a questão, cara, da independência do Brasil é que ela se insere num contexto mais amplo do século XIX. Se a gente olhar para a independência do Brasil falando só de Brasil, ela parece um negócio meio que fora do eixo, sabe? Mas na verdade você tem, principalmente no cenário pós-napoleônico que falaram aqui, uma expansão das ideias liberais, né? O Napoleão ele é um cara fundamental para entender o mundo do século XIX. Porque conforme ele vai invadindo a Europa praticamente toda, ele vai inserindo, ele vai expandindo aqueles ideais iluministas, e ele vai levando o iluminismo. Não é uma filosofia coesa, eu não sei nem se filosofia é, porque você tem ali várias ideias até conflitantes entre si, e o Napoleão ele leva o iluminismo para o bolso da alta burguesia. Então você tem uma ideologia formada ali para uma classe social que existe desde o século XII. Perfeito. Mas não tem uma visão de mundo política ali totalmente delineada. Então o Napoleão ele termina esse acabamento, e ele é tão importante, cara, que a bandeira do Brasil, o losango, vem da bandeira das legiões napoleônicas. Então, ele é um cara que as ideias que ele vai implantando conforme ele invade os territórios, elas continuam vivas mesmo depois que ele vai preso no Congresso de Viena. Então, explode a Revolução Liberal na Europa durante a década de 1810, 1820, até 1850 a Europa está um caos, e o Brasil é influenciado por isso. E tem uma pergunta do Paulo Silva aqui, ele pergunta qual o motivo que levou a demora da decisão do Pará, destacando as consequências como a cabanagem. O Pará ele é a última província, né? O Grão-Pará ele adere quase um ano depois, sim, né? No dia 15 de agosto de 1823. Aliás, foi o único feriado até agora que teve o segundo semestre, né? Pelo menos. Eles podiam ter aderido de novo, entendeu? Mas enfim. A adesão demora, cara, porque aqui no Grão-Pará a gente tem um grupo que domina a província, que é formado por comerciantes portugueses, né? A nossa região ela é predominantemente extrativista até a ditadura militar, até os anos 70, quando o agronegócio entra aqui. Então você tem uma turma aqui que manda no Grão-Pará formada por portugueses, não necessariamente portugueses de nascença, mas são identificados com Portugal, que controlam a província e não querem de maneira nenhuma aderir ao Rio de Janeiro. Uma situação muito simples, nós somos muito distantes do Rio de Janeiro, né? Agora é interessante também não idealizar, né? O Grão-Pará demora a aderir porque ele estava sendo comandado por portugueses. Sim, perfeito. E ocorre uma adesão, essa adesão não traz mudança nenhuma absolutamente para a província, né? E essa ausência de mudanças frustra uma população local, né? Porque assim, já sendo bem sucinto, no final do século XVIII, o Marquês de Pombal ele expulsa os jesuítas daqui. Sim. Quando ele expulsa, você vai ter um grupo que vai se tornar uma elite local dona de terra. Então tu tem esse conflito de uma elite local dona de terra, que inclusive essa elite local tinha o hábito de colocar como sobrenome alguns símbolos locais, é daí que vem Eduardo Angelim, o Gavião, que é o irmão dele. Sim, e tal. Exato. E essa elite local dona de terras, ela vai conflitar com esse grupo português comerciante. E quem se torna o grande líder dessa elite local é o João de Batista Campos, o Batista Campos, né? E é ele que vai liderar, ele vai ser a grande coerência desse grupo, abre aspas, paraense, formado por latifundiários, escravos, indígenas destribalizados, que é muito curioso, que eles odiavam dois grupos, portugueses e maçons. tá dita. Olha só, eu quero aproveitar que o Louro tá aqui para dizer que a Vera Sobral tá dizendo aqui na nossa live, que a Marília tá transmitindo pra gente: bom dia, já avisei a galera que você está no programa, Louro. Então assim, já tá dado o recado. E o Sérgio está dizendo bom dia pra gente. Muito bom saber que você está aqui no programa Globalizando. Nós já viajamos pra Argentina, passamos pelos Estados Unidos. Eduardo agora.
Professor Mário Tito, agora a gente desce um pouco, né, na geografia, a gente vai direto para o México. E foi um dos países da América Latina, um dos primeiros a reconhecer a emancipação do Brasil. Esse gesto promoveu a solidariedade entre os países sul-americanos que buscavam afirmar sua liberdade frente às potências coloniais. E para representar o México, ouviremos agora Money Money do grupo RBD. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, a gente foi pro México, não foi isso, Eduardo? Exatamente, professor, acabamos de ouvir Money Money do RBD. E a decisão mexicana fortaleceu os vínculos bilaterais com o Brasil, incentivou relações econômicas e destacou a cooperação entre as nações recém-independentes, consolidando o papel do Brasil nas Américas Livres. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. O nosso programa de hoje está discutindo a questão da independência. Amanhã é 7 de setembro. Essa discussão sobre independência não só do ponto de vista histórico passado, mas também fazendo esse movimento do hoje e do ontem para entender um pouco essas variáveis que influenciaram antes e podem estar influenciando ainda hoje. Quero mandar um abraço para Ana Clara Duarte, dizendo bom dia, Globalizando. Um abraço para a Malu, querida, que está aqui ao vivo na transmissão. Louro, uma coisa importante que está se perguntando aqui da Gabriela Souza, eu acho legal. Quais foram os interesses estrangeiros que existiam na Amazônia durante o período da independência e como isso vai influenciando a região? É interessante falar sobre a Amazônia nesse período aí, primeira metade do século XIX, porque é o seguinte, até 1808 o Brasil ele era meio que uma região isolada, né? Portugal viu uma relação muito tóxica com o Brasil, porque Portugal não deixava ninguém meter o olhar, chegar aqui e tudo mais. Quando a família real portuguesa chega no Rio de Janeiro em 1808, né? No dia 8 de março de 1808, você tem o Brasil se abrindo para o mundo. Então a chegada da família real, a abertura dos portos, como os livros didáticos falam, é muito mais do que simplesmente a vinda da corte portuguesa. Sim. O Rio de Janeiro virou capital do Império Português e mais do que isso, o Brasil passou a ser visitado. E nesse Brasil sendo visitado, você vai ter muito estrangeiro por aqui. Você tem a Mari Graham, você tem os Pix e Maltos, que são dois pastores presbiterianos que visitam a Amazônia, tem Gelatos. E assim, com relação aos interesses estrangeiros, a Amazônia ainda ela não era aquela região que despertava uma cobiça internacional. Certo. Havia uma preocupação constante, e essa é uma preocupação constante com a Amazônia na história do Brasil, relativa à fronteira, porque a gente tem aí na calha norte, aqui no extremo norte, a Guiana, né, forçando com a França ali, até que foi assinada uma série de tratados, acho que se não me engano é o Tratado de Santo Ildefonso, que delimita ali. Você tem uma questão ligada à fronteira, mas o principal de tudo em relação à Amazônia é que durante o período colonial, durante o período imperial e durante boa parte da história do Brasil, a Amazônia sempre foi vista como riqueza. Mas ninguém sabia direito o que fazer com a Amazônia. Exato, ninguém sabia ao certo o que fazer, se é pulmão do mundo, se é fazenda. E até hoje eu diria para vocês que a gente vive uma crise de identidade que fazer na Amazônia. Sim, até agora é só obra e poeira, né? Obra, poeira, interesses escusos, narcotráfico, narcominério e tal. O negócio é sério. E aí, nesse caso, Malu, a gente quando fala de Amazônia, fala também desses interesses das pessoas aqui. A Amazônia não é só floresta, não é só rios, não é verdade? Exatamente. Não à toa a gente vê que os olhos do mundo estão para a Amazônia agora. Teve a visita do Macron agora com a COP30. Então, a Amazônia, praticamente durante toda a sua história, foi vista como um palco de interesse. Muito bem. E Louro, e só para amarrar essa questão, hoje também os interesses sobre a Amazônia estão sempre sobre olhares colonizantes, né? Com um discurso não colonizante, mas a ideia é colonizante, né? Eu acho bem interessante a gente falar, existe na história um termo chamado decolonialidade, né? Que é você olhar a história pelos olhos de quem está aqui. Sim. E eu acho que no ponto de vista micro, é muito interessante discutir isso com a Amazônia, porque nós, moradores de Belém, belenenses, nós somos amazônidas, mas não somos indígenas. Nós não somos da região do Salgado, não somos do Tocantins, nós somos amazônidas urbanos de Belém. Exatamente. Então, hoje, em relação à região amazônica, a gente vive, eu acho que uma grande crise de identidade, sabe? Eu comparo muito, Tito, a visão da Amazônia em relação, por exemplo, à visão que se tem da África. Por quê? A gente tem uma visão colonial da África, do bichinho, do Hakuna Matata, do Timão e do Pumba, dos animaizinhos, mas a África é um continente que tem floresta, tem cidade, tem uma produção cultural contemporânea rica. A
Amazônia é muito parecida, porque assim como a África, a gente está muito submetido a um olhar colonial. Perfeito. Um olhar sudestino que olha pra gente como se a gente fosse floresta, não que isso seja ruim, sabe? Mas eu acho que é necessária essa discussão sobre a identidade amazônica. Professor Antônio Carlos Lobato conosco aqui no programa Globalizando de hoje. Globalizando nas ruas. Globalizando não para, tem informações de qualidade aqui no programa Globalizando, muita coisa acontecendo nesse período agora, e eu vou trazer a nossa produtora, Eduarda Isha, tá com a gente com mais informações. Bom dia, Eduarda. Bom dia, professor Tito, bom dia, pessoal da rádio. Oi, ouvinte do programa Globalizando. Hoje estamos diretamente da Unamalcindo Cacela para tratar de um tema muito importante, o projeto Ser COP30, que está sendo desenvolvido pela UNAMA. E para explicar um pouco melhor sobre essa iniciativa, eu converso agora com o professor Tiago Barros. Bom dia, professor Tiago, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, Eduardo, obrigado. Bom dia, professor Tito. Bom dia a toda a equipe do Globalizando, ouvintes da Rádio UNAMA. É muito importante a gente dialogar com vocês sobre esse projeto Ser COP30, que nada mais é do que uma COP universitária. Os espaços da COP não oferecem acesso a toda a comunidade, então nós queremos abrir a universidade para esse debate climático. Então, a partir desse objetivo, a universidade, atrelada ao Grupo Ser Educacional, desenvolveu esse projeto que tem 6 eixos. Tá? É uma cartilha que direciona as atividades de ensino, pesquisa e extensão, não só aqui na UNAMA, mas nas outras 62 unidades do Grupo Ser Educacional. Temos desenvolvido uma série de eventos correlatos às temáticas da COP desde abril. Temos produção de conteúdo para o stream educacional, o SerPlay. Estamos desenvolvendo o curso global Crise Climática e Desenvolvimento Sustentável, que vai ser gratuito, traduzido em 4 idiomas. Também estamos atrelando o OSGA, o Festival de Vídeos Universitários, à temática da COP30 no Brasil. E um grande projeto de impacto, que é o Ser Recicla, que é uma atividade voltada à coleta de resíduos. Muito importante essa sua fala, professor. E como é que o senhor falou anteriormente, esse projeto do Ser COP30, ele vai envolver várias ações, e entre elas o Ser Recicla. E eu queria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, né? Como que essa atividade contribui para aproximar essa comunidade acadêmica da temática. Isso, a ideia do Ser Recicla, ela tem origem nas discussões do professor João Arroio, que é o coordenador do comitê COP30 da UNAMA, do qual eu faço parte. Então, a grande preocupação do professor João Arroio era como mobilizar as pessoas e conscientizá-las. Então, a ideia de partir para a questão da reciclagem tem relação com a experiência dele de economia solidária. Então, por que não aplicar isso à realidade das universidades? Então, a gente tem os espaços Ser Recicla, que você pode entregar resíduos de alumínio, papel, papelão, vidro, tecidos, plástico, e você pode contribuir a partir dessas ações com associações de coletores de resíduos. Então todo esse material não vira lixo, ele vai voltar para a cadeia produtiva. Mas ao longo dessa questão mais objetiva de entregar os resíduos e beneficiar os catadores, você tem uma atividade de fundo que é de conscientização ambiental. Professor Tiago, muito obrigada pela sua participação e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço. Esse foi mais um momento super especial do Globalizando nas Ruas, diretamente da Unamalcindo Cacela, trazendo para você, ouvinte, informações sobre o projeto Ser COP30. Muito obrigado, Eduardo Eixa, pela sua participação. Um abraço ao professor Tiago, que está à frente dessas iniciativas tão importantes dentro da preparação da UNAMA para o evento internacional, Conferência das Partes, a COP30, que vai ser em novembro aqui em Belém do Pará. Vamos para a 4ª e última etapa deste bloco do programa Globalizando. Vamos para a Áustria agora, não é isso, Maria Luísa? Isso mesmo, professor. A nossa playlist de hoje já passou pela Argentina, pelos Estados Unidos e pelo México. E agora a gente vai pousar na Áustria. Em 1825, a Áustria reconheceu a emancipação do Brasil, um marco que reforçou a autonomia do novo país no cenário global e fortaleceu sua posição como nação soberana. Para representar a Áustria, ouviremos Lionheart, da banda Serenity. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível.
Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, Áustria, que fez parte do nosso processo, não é isso, Maria Luísa? Isso mesmo, acabamos de ouvir Lionheart, da banda Serenity. E ainda falando da Áustria, o reconhecimento da independência foi fruto de negociações diplomáticas e influenciado pela origem austríaca da Imperatriz Leopoldina, que era esposa de Dom Pedro I. Isso acabou fortalecendo os laços entre o Brasil e as monarquias europeias. Muito bem. Nina, nós vamos para onde no próximo bloco? Então, professor, fique ligado, você ouvinte, que no próximo bloco o aviãozinho da playlist vai passar pela França, Espanha, Reino Unido e é claro que não podia faltar, justo no programa de hoje, o Brasil. Você está no programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Daqui a pouco nós voltamos, após o nosso apoio cultural. Está no ar programa Globalizando da Unama FM. Nós estamos de volta com o programa Globalizando aqui na Rádio Nama FM 105.5. Olha, se você quiser saber como é que são os bastidores aqui do nosso programa, nós estamos ao vivo no Instagram, no @pglobalizando. Você fica sabendo das conversas paralelas, das conversas edificantes, das brincadeiras e de todas as nossas relações que fazemos aqui no estúdio da Rádio Nama 105.5 aqui na Unama, Ananindeua. Quero mandar um abraço para a galera que nos acompanha. Inclusive falei com o diretor agora da Unama Ananindeua, o queridíssimo professor Jurupitã. Ele é o responsável aqui pela Unama BR, e mandar um abraço pra galera da Escola Salesiana do Trabalho, que era lá na Sacramenta e que agora está aqui em Ananindeua e já começou a fazer uma parceria aqui com a Unama. Muito bom saber essa parceria da Escola Salesiana do Trabalho com a Unama Ananindeua. A Adinaida, as discussões, dizem que as discussões alcançam vários momentos, muita coisa interessante. Esse é o programa do curso de Relações Internacionais. Nós estamos conversando sobre a independência do Brasil ontem e hoje com o nosso convidado, o professor Antônio Carlos Lobato, historiador, formado pela UFPA, é radialista e atualmente é professor na rede privada de ensino. Nós vamos de música no programa, voltando para a quinta etapa da viagem musical, Eduardo Oliveira. Exatamente, professor, um dos diferenciais do nosso programa, essa playlist de qualidade. A playlist do programa de hoje conta com música dos primeiros países que reconheceram a independência do Brasil. E agora a gente vai direto para a França, país que reconheceu oficialmente a independência do Brasil lá em 1826. E anos depois foi assinado um tratado de amizade e comércio entre as duas nações, consolidando as relações diplomáticas e econômicas. E para representar esse país, ouviremos agora El Midi, de Mika. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, olha que música sensacional. Fomos para a França, não é isso, Eduardo? Exatamente, professor, acabamos de escutar El Midi, de Mika. E a decisão da França, uma das maiores potências da época ao reconhecimento da independência, reforçou a posição do Brasil e auxiliou na sua aceitação entre as grandes nações. Globalizando. Fique por dentro. O Brasil mantém relações diplomáticas com os Estados Unidos há mais de 200 anos, desde a época da sua independência. Contudo, atualmente a relação enfrenta tensões impulsionadas por tarifas, ações e declarações do governo Trump. Desde sua independência, o Brasil também busca estreitar os laços com países do sul global, com destaque para a China. A parceria se fortaleceu, inclusive na Amazônia, com rotas comerciais diretas para a exportação de produtos amazônicos. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Nós estamos com o professor Antônio Carlos Lobato aqui no programa Globalizando. O tema de hoje é independência, ontem e hoje, independência do Brasil, amanhã 7 de setembro. Um abraço para quem nos acompanha aqui na nossa live, por exemplo, a Miriam Paulo tá com a gente, a Suelen também, a Vera Sobral, a Adinaida com a gente no programa Globalizando, aqui na live do Instagram, @pglobalizando. O Pedro Henrique faz uma pergunta, Louro, no Instagram, que eu acho legal para discutir hoje, né? De que forma essa experiência histórica
histórica da independência pode ser relacionada a essa atual busca do Brasil por maior autonomia em relação ao sul global, inclusive. É interessante que essa questão da identidade do sul global ela é mais recente, né? Ela vem Sim. dos anos 50, pós-Segunda Guerra, num cenário de descolonização, num cenário das independências das ex-colônias europeias na África e na Ásia. E o Brasil ele se encaixa aí, né? Eu acho muito interessante que nesse ponto do Brasil tentar mostrar algum tipo de protagonismo no sul global, Sim. tem um cara que ele virou muito caricatura e com razão, mas que ele tem um destaque, que é o Jânio Quadros. O Jânio Quadros, o governo dele é uma loucura, né? Dura 7 meses, proíbe briga de galo, proíbe mulher de biquíni pra praia, proíbe a venda do Pelé pro exterior. Sim, exato. Ele obriga todos os funcionários públicos a andar com uma roupa igual a dele, que é tipo uma roupa de Jedi, e ele internacionalmente, simplesmente, ele condecora o Che Guevara com a medalha Cruzeiro do Sul. Perfeitamente. O que parece loucura, na verdade, era um início ali de uma tentativa de demonstrar a autonomia do Brasil, sabe? No cenário da Guerra Fria, né? Inclusive foi um fato que dizem que influenciou muito a renúncia dele. Então o Brasil, essa autonomia ela é mais recente, né? A relação com os Estados Unidos ela é bem curiosa, porque os Estados Unidos reconhecem a independência do Brasil, é um dos primeiros, de fato. Os Estados Unidos ele é muito influente na construção dos países latinos. A independência dos Estados Unidos é uma independência almejada, diria até copiada por muitos países latinos. Sim. 2 são problemáticos, que é o México e o Brasil. O México vira monarquia por 10 anos, o Brasil continua monarquia por mais, vamos colocar aí 70 anos, 69 anos na verdade. Mas os Estados Unidos é interessante que ele começa a história dele como um protetor, né? Da Sim. América para os americanos. Exatamente. E depois da Guerra Civil, que o país se unifica sobre o sistema capitalista, é que os Estados Unidos começa a se tornar de fato um país imperialista. Primeiro no Caribe, tá, gente? O imperialismo americano ele é muito forte no Caribe e no Pacífico. Na América do Sul, esse imperialismo ele é mais sentido já no final da Segunda Guerra, com o Zé Carioca e a política da boa vizinhança e o merengue que chega em Belém por causa dos Estados Unidos. O professor Dalvison costuma dizer que é uma relação interessante a do Brasil com os Estados Unidos e que atualmente ela vem se degringolando exatamente por causa do Trump, não exatamente por causa dessas relações em si. O Trump acaba estragando todo o processo. O termo degringolar é perfeito, porque o Trump é um gringo louco, né, cara? Mas é de fato, o que na verdade a gente conversava aqui nos bastidores sobre soft power, né? Isso. O que a gente tem percebido é que a China ela tá já conseguindo ganhar os Estados Unidos num jogo que os Estados Unidos criou, chamado capitalismo. Sim. Os Estados Unidos está dando todos os sinais de um país decadente. E é muito curioso uma leitura que eu fiz essa semana, porque o Trump ele está dando todos os indícios que vai dar um golpe de Estado. Aí todo mundo percebe. Como é que os americanos eles não percebem isso? É porque eles estão tão acostumados a dar golpe em outros estados e não estão acostumados a levar um golpe. Então não estão percebendo. Perfeitamente. Olha, uma leitura interessante do ponto de vista internacional do que o professor Antônio Carlos Lobato está falando aqui. Muito interessante saber que você também está com a gente. Um abraço para o Felipe Ranieri, que está na nossa live também. Maria Luísa Garcia, vamos para um país maravilhoso da Europa agora. Isso mesmo, professor. Agora a playlist de hoje vai para um país que tem muita ligação com o Brasil. Por meio do Tratado de Paz e Amizade Espanha e Brasil, assinado em 1845, a Espanha reconheceu a independência do Brasil e regulou questões comerciais e de propriedade. Para representar a Espanha, ouviremos Las Ketchup com a Sererê. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, você tá perdendo os bastidores do Globalizando aqui na @pglobalizando no Instagram, viu? Vamos viajando pra Espanha, não é isso, Maria Luísa? Isso mesmo, acabamos de ouvir a Sererê do grupo feminino Las Ketchup. Ainda falando sobre a Espanha, o reconhecimento espanhol representou um passo importante para que o Brasil fosse aceito como Estado independente, além de fortalecer a sua posição política. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. A gente fica muito feliz porque o Globalizando está quase 13 anos no ar. Em janeiro a gente faz 13 anos no ar e sempre tem muita participação dos nossos ouvintes, seja aqui na nossa live, seja no programa, no nosso roteiro, mas também ao longo de toda a semana com nossas redes sociais. Tem uma pergunta dos nossos ouvintes, vamos acompanhar. Olá, eu me chamo Silvia. Eu estou acompanhando o programa de vocês e estou achando incrível. Mas eu tenho uma dúvida. Vocês acham que o Brasil realmente conquistou sua independência ou ainda somos dependentes de outros países? Contigo, Louro.
Mais do que nunca, a partir dos anos 90, né, com o neoliberalismo, com a tal da globalização, hoje a interdependência ela é mais forte do que nunca. Então o Brasil hoje, na verdade, ele é um país, eu acho que aqui no Pará a gente vê isso muito claro, que depende do comércio internacional. Só um pouquinho fica o meu lamento da gente ter voltado a virar um fazendão exportador de commodity desde há 15 anos atrás, mas mais do que nunca hoje, cara. Eu acho que quem está acompanhando essa polêmica aí da chantagem do Trump com as tarifas, né, vê como é interessante, na minha adolescência, no século passado, desculpa, a gente não tinha preocupação com o dólar. Tu te lembra, Tito? Tô com 15 anos, meu Deus, quanto tá o dólar hoje? Não, de forma alguma. Não tinha nem dólar, né? Não tinha nem dólar, a gente não sabia. Né? E o curioso é que hoje os meninos já falam em dólar, bolsa de valores e tudo mais. Exato. Isso é reflexo de como o Brasil é um país mais dependente do que nunca hoje do comércio internacional. Inclusive que continue para gerar mais gente para relações internacionais, para o Globalizando durar mais 15 anos. Aliás, Louro, é uma coisa que eu ia te dizer agora, discutindo um pouco isso. Você fala assim, hoje tem maior consciência. E é verdade, o Brasil não deixa de ter um protagonismo agora, especialmente agora com o atual governo, você passou a ter uma certa liderança do Sul Global, participa dos grandes fóruns multilaterais. Eu acho o seguinte, cara, pra gente entender o tamanho do Brasil, que é o Brasil, a gente precisaria sair um pouco do Brasil, mas não se meter em Dubai, sabe? Não ir pra centro colonial. Mas eu acho que o brasileiro deveria conhecer um pouquinho mais a América Latina, Colômbia, a Argentina tá cara, mas não vale a pena, sabe? Enfim, os outros países pra ver como eles olham pra gente. Exato. O Brasil é encarado, eu acho que até idealizado, sabe, por outros países latinos, como uma espécie do país latino que deu certo. Eu não vou te contar a verdade. Não, é claro. Mas eles têm essa idealização da miscigenação, da música. Então, do mesmo jeito que a gente olha pro Caribe, pensa que o dia inteiro o cara tá de camisa florida tomando drink no abacaxi, eles olham pra gente aqui, pensa que a gente tá sambando o dia todo. Então, essa integração ela seria fundamental pra gente entender a nossa identidade como latino. Eu tenho uma experiência sobre isso, inclusive dizendo que quando o Itamaraty promovia o CORE, que é a Conferência de Relações Exteriores, eram convidados diplomatas da América Latina. Cara, eles tinham uma verdadeira devoção pelos diplomatas brasileiros. E isso é uma coisa interessante que a gente precisa resgatar. Lógico, tem muitos problemas no Brasil, mas a gente tem uma certa liderança internacional. Aliás, 7ª etapa da viagem musical, por falar de hegemonia e gente que manda no mundo, já mandou Reino Unido. Antiga rainha dos mares. Exatamente. A gente vai agora para o Reino Unido, que teve um papel crucial no reconhecimento da independência do Brasil. E em 1825, o país assinou um tratado de amizade e comércio, assegurando a soberania brasileira e abrindo caminhos para relações econômicas baseadas no comércio do café, açúcar e algodão. E para representar o Reino Unido, ouviremos agora Don't Stop Me Now por Queen. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Globalizando. Viagem musical maravilhosa, tem gente alegrando a manhã de sábado com música do Queen, não é isso, Eduardo? Exatamente, professor, acabamos de escutar Don't Stop Me Now, de Queen. E além dos interesses comerciais, o apoio britânico ajudou o Brasil a se firmar no cenário internacional, demonstrando como a independência também foi influenciada por interesses de outras nações. Você acompanha agora o Globalizando Entrevista. Estamos com o professor Antônio Carlos Lobato aqui falando sobre independência. Amanhã, dia 7 de setembro. A Adinaida Garcia está dizendo muito importante, professor Antônio Carlos, falar sobre a visão que se tem do Brasil, bem diferente da nossa visão como brasileiros, né? E o Ítalo Pinheiro está dizendo, bom dia, professor e alunos. Obrigado, Ítalo. Está dizendo, olha, o Queen veio direto do fundo do baú. Os clássicos nunca envelhecem. E eu queria perguntar pro Louro, a Ana Pereira no Twitter, ele pergunta o seguinte, se a independência fosse declarada hoje, você acha que os estados iriam aceitar de imediato ou haveria resistência? Depende de quem declarasse a independência, né? Senão eles iam pedir independência impressa e auditável, né? Na verdade, eu acho que sim, cara, porque a independência do Brasil não quer dizer de fato uma independência, quer dizer uma autonomia política em relação a Portugal. E mesmo depois da independência do Brasil, o Brasil continuou muito ligado economicamente à Inglaterra, né? Durante a República continua, e essa dependência da Inglaterra vai diminuindo conforme o continente europeu entra em decadência. Eu acho que eu não sei se vocês discutem isso em relação internacional, acredito que sim, a Europa é um continente que está flagrantemente em decadência. Sem dúvida. Aquela cena emblemática do Trump colocando os líderes da União Europeia para esperar ele
como se fosse uma consulta médica. E depois ao redor, na sala oval, lá tudo... Aquela cena, ela é bem emblemática. E assim, os meninos hoje, os alunos, eles têm uma dificuldade de entender que a gente vive um contexto de uma mudança geopolítica significativa dos últimos 200 anos. Perfeitamente. Que é a perda do protagonismo político da Europa. Isso é perigoso, porque a Europa está voltando a se armar. E, enfim, não sei o que vai acontecer a partir daí. Mas a autonomia do Brasil e o destaque do Brasil como esse líder do sul global aumenta nesse sentido. Porque o Brasil hoje, ele tem um poder maior do que tinha 50 anos atrás. Um poder maior do que tinha na década de 40. Hoje o Brasil é uma liderança significativa desses países emergentes, ao lado de China, ao lado de Índia. A única preocupação, na verdade, que se tem em relação ao Brasil é que, diferente de China e da Índia, o Brasil não produz tanta ciência. Pois né, cara? Esse é um gargalo que precisa ser trabalhado. Eduardo. É só ressaltar o que o senhor falou agora, quando a gente fala de independência, não é necessariamente uma autossuficiência por completo, é uma autodeterminação. Não é se isolar, mas sim garantir a sua própria soberania e autodeterminação para que todas as instituições políticas sejam coesas e as decisões sejam tomadas aqui. Sim. Perfeito. E nesse sentido da independência, só para terminar o raciocínio, já que se a independência do Brasil fosse hoje, eu acho que dá para fazer uma analogia com as eleições do ano que vem. Sim, as eleições do ano que vem, elas são as eleições mais importantes, eu acho que da nova república, desde 1990, né, que elegeram o Collor, mas são as eleições mais importantes porque, dependendo de quem ganhe, a gente vai ter um cenário internacional bem caótico. E você sabe que aí vem uma grande questão, né? Aquela questão de pensar o Brasil a partir dos poderes que estão em frente. Então você tem judiciário, executivo, legislativo. E nós temos um problema grave no legislativo, porque a gente elege algum executivo com certas ideias mais progressistas, mas o legislativo está totalmente retrógrado. É curioso que parece que o Brasil ainda vive no império, né? Porque exato, eu acho muito curioso exato. Um brasileiro pensa na eleição do legislativo. Legislativo eu voto no Zé da Banana, não tem problema. Mas no executivo eu não quero o Zé da Banana como meu prefeito, meu presidente. Então, inclusive, o legislativo sabe disso, né? Porque eles fazem, acontece, e eles sabem que o ônus sempre vai para o executivo. Perfeito. E a gente vive hoje, acho muito curioso isso, até bom ter tocado nesse assunto, fala-se muito sobre a ditadura do legislativo, mas na verdade, a ditadura do judiciário, mas na verdade a gente vive uma ditadura do legislativo. Os caras já estão com orçamento, controlando o orçamento, os caras já querem vetar a decisão do judiciário e agora os caras querem intervir no Banco Central. Então, cada vez que passa, né, os deputados, eles querem dominar todos os setores dos três poderes, né? E vai ser fundamental, inclusive, isso para o ano que vem. E aí eu concordo plenamente que a eleição do próximo ano é uma eleição estratégica, porque você precisa saber que projeto de país você quer continuar ou você quer voltar atrás, e o sistema internacional te pede que o Brasil seja líder. Se o Brasil voltar atrás, ele passa a estar do outro lado da história, me parece. Quem viveu 2018, 2022 sabe o retrocesso, né, na política interna e externa do Brasil nesses 4 anos. O Brasil ele retrocedeu. O maior feito do Brasil entre 2018 e 2022 foi exportar um carregamento de abacate para a Argentina. O maior de todos. Vocês sabem disso. Exatamente. Então, quem acompanha o que tem acontecido nos últimos 8 anos, observa e nota 2 projetos diferentes de Brasil. Então você tem um projeto, eu acho, que tem seus problemas, um projeto que tem suas dificuldades, mas é um projeto que está aí sendo desenvolvido nos últimos 4 anos, e tem outro projeto, né, que foi colocado ao longo dos 4 anos anteriores e que a gente sabe no que deu. Então fica muito clara a decisão a tomar. É isso mesmo. Inclusive, ao se falar de anistia, a gente tem que voltar a dizer que a anistia, na verdade, só fez retroceder o país. Falar de anistia teve problemas sérios. A gente vai voltar a isso em outros assuntos. Aliás, o próximo programa também vai falar um pouco sobre isso e você vai poder acompanhar aqui no programa Globalizando. Chegamos ao final da nosso programa através da nossa última etapa da viagem musical, Nina Fernandes. Pessoal, infelizmente acabou esse programa aula, mas sempre vai ficar disponível para você ouvir depois. Retomando, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro I proclamou a independência, dando início ao Império Brasileiro e marcando o fim do período colonial, abrindo um novo capítulo para a história do país. Agora, para a gente poder representar o nosso país, ouviremos Que País é Esse, de Legião Urbana. Se você ficou interessado nas músicas desse programa ou nas outras playlists do Globalizando, acesse as nossas plataformas de streaming, todas com o nome Programa Globalizando, e aproveite esse conteúdo incrível. Você também pode encontrá-las junto aos nossos links na bio do Instagram e do Twitter, @pglobalizando. Viagem musical maravilhosa, não podia terminar o programa com uma música mais emblemática do que essa, né, Nina? Exatamente, professor. Acabamos de passar pelo Brasil, encerrando a nossa viagem musical de hoje. Infelizmente,
ouvindo Que País é Esse, de Legião Urbana. O movimento foi impulsionado pelo desejo de autonomia econômica, política e social, além da pressão da elite local da época. E este foi o programa Globalizando de hoje. Nós encerramos o nosso programa maravilhoso, a conversa com o nosso entrevistado, também com a participação de muita gente, como por exemplo a Dinaida Garcia, que participou hoje do programa todo, dizendo parabéns, professor Tito, por permitir os alunos de Relações Internacionais participarem e permitir que eles brilhem também. Aliás, nós temos alunos que brilham e brilham muito. O bom professor é aquele que faz com que os outros possam crescer, isso eu me identifico bastante, o Louro também, porque o Louro tem grandes seguidores e gente que brilha pra caramba. E eu queria dizer que a gente fica muito feliz de saber que você participa com a gente. Sou o professor Mário Tito Almeida. Você pode mandar sugestões de temas pra gente através do e-mail programa globalizando@gmail.com. Agradeço a presença do nosso convidado, meu amigo professor Antônio Carlos Lobato. Louro, que prazer te receber mais uma vez. Seja muito bem-vindo. Você já faz ser sócio do nosso programa para esses assuntos. Descendo aqui, eu vou me matricular no curso de Relações Internacionais para estar todo sábado com vocês. Bem, muito obrigado. Eu queria agradecer a rapaziada da Rádio Louro que está aqui ouvindo a gente. Tem uma facção aí que é a Luiz Helena Vera, sabe? Obrigado pela presença de vocês. Obrigado pela oportunidade de estar aqui. Eu ganhei o meu dia, vocês estão chamando de amigo, adorei. E quero, inclusive, dar meus parabéns pelo programa, pelo projeto, que é um projeto sólido, consolidado e que se ouve falar sobre ele na cidade toda. E eu recomendo, a gente vive hoje nesse mundo de incerteza, muito aluno vai sempre, medicina. E a gente dá muita atenção para os alunos que saem da bolha. Perfeito. Então, muitos alunos querem relação internacional, gostam do curso, e eu incentivo ele uso como referência. Perfeito, pessoal, olha, eu conheço o professor Mário Tito, ele é o cara, procure-o, perturbe-o, ele não me perturbe mais, eu falo para os alunos. www.nama.br, vestibular.nama.br, tá aí para você, já 2026 tá chegando, tá? Quero agradecer quem fez perguntas hoje, Lucas Freitas, Paulo Silva, Gabriela Souza, Pedro Henrique, Silvia de Nazaré, Ana Pereira. Quero agradecer na locução, é sua estreia hoje, né? Ao vivo, não, né? Então, quem brilhou hoje no programa foi Maria Luísa Garcia, ela é líder da equipe do Globalizando News. Obrigado, Malu. Obrigada, professor. Obrigada, professor Antônio. Foi muito bom estar aqui nesse sábado e eu quero já convidar você para o programa do próximo sábado, que vai tratar da América Latina com foco nos Estados Unidos, cenários. É isso mesmo, vamos falar sobre essa questão agora, inclusive agora com essa ação do Trump querendo de todo modo invadir, né, a Venezuela. Vamos estar conversando sobre isso no próximo sábado. Agradeço a líder da equipe do Globalizando, do Breaking Live, Lina Fernandes, obrigado. Muito obrigado, professores, pelo nosso programa, que foi muito bom, um debate muito gostoso de participar. E vou recomendar para você, ouvinte, acompanhar o Globalizando no Twitter, no Instagram e thread, sendo todos @pglobalizando. Legal, então, e completando o nosso time hoje, o coordenador executivo do programa, o internacionalista, mestrando do PPGC, Eduardo Oliveira. Obrigado, Eduardo. Eu que agradeço, professor, por mais um programa Globalizando aqui no currículo, né? Obrigado, professor Antônio Carlos, pela aula. E quero falar para você que o programa Globalizando ficará disponível a partir de terça-feira em formato podcast no YouTube, Spotify, Deezer e Apple Podcast, todos programa Globalizando. E o programa Globalizando também teve a direção do estúdio aqui nos estúdios da Rádio Nama, da senhora de todos os estúdios, Rainha de Benevides, Iane de Paula. Obrigado, Iane. No cronômetro, diretamente do satélite, Brenda Macedo. Obrigado, Brenda. E também na transmissão da live, Marília Martins, que aliás, amo ficar vendo os bastidores do programa. A Dinaida tá falando. Obrigado, Marília. E este programa também foi produzido por Carol Matsura na gestão de liderança, Vitória Magno e Juliane Vidal nas orientações, Maria Clara Barata, Vitória Santos, Soraya Pinheiro, Laura Coelho, Krigor Lutemeyer, Miguel Cabral na playlist, Alice Cardoso, José Cherne, Yasmin Cavalcante, Sátia Lobato, Roseli Ribeiro no Globalizando News, Rita Polaro, Emi Vilas Boas, Eduarda Miranda, Camila Barreto, Fernanda Nunes, Érica Mayumi, Marcelo Freitas nas mídias, Lara Rabelo, Ana Clara Duarte, Camila Valentim, Giovana Palheta, Felipe Ranieri, Gabriel Reis nas externas, Sérgio Salles, Felipe Leão, Luciano Trindade nas entrevistas, João Caio Cunha, Enzo de Lucas, João Victor Barra no conteúdo, Joelma Costa, Isabela Soares no roteiro, Letícia Costa, Camila Neres, Ana Beatriz Pinheiro, Maiara Batalha na revisão, Nina Fernandes no Globalizando Live, Daiane Almeida, Suane Rocha, Luísa Costa no arquivo, documentação e relatórios. A produção é do curso de Relações Internacionais da Universidade da Amazônia, a operação de áudio do músico Mago dos Botões internacionalista Wardel Monteiro, a apresentação feminina professor Mário Tito Almeida e a direção geral da professora Betânia Fidalgo, reitora da UNAMA. Rádio Nama FM 105.5, o som internacional da Amazônia. Tchau, pessoal!